Tantos MMORPGs novos e tão poucas experiências verdadeiramente novas. Provavelmente é essa a sensação que você sente jogando MMORPGs hoje em dia. Tudo parece ser uma cópia de uma cópia de uma cópia. Mas e se fosse diferente? E se o game design desses jogos tivessem um significado? E cada parte do seu progresso no jogo tivesse algum peso, algum propósito, e não gastar o seu tempo matando 500 bichos para artificialmente fazer o jogo demorar mais? Será que existem técnicas de game design que melhorariam o gênero? Será que existem MMORPGs que já aplicam elas? Felizmente, a resposta é sim para as duas perguntas. Eu sou o narrador, e nessa história eu vou te contar como consertar os MMORPGs usando um game design significativo. No meu vídeo sobre o segredo dos MMORPGs, eu falei sobre o contexto da época do nascimento dos MMORPGs e a incapacidade de replicarmos a sensação dos anos 2000. O mundo era outro, a internet era outra, e a gente também era outra pessoa. Então, se você não viu o vídeo, eu vou deixar ele aí no card, depois assiste lá. No final desse vídeo, eu falei sobre os dois maiores problemas dos MMORPGs atualmente, na minha opinião: a barreira de tempo artificial e a progressão vertical. Nesse vídeo, a gente vai se aprofundar nesses dois temas. Então vamos lá. Vamos começar falando da barreira de tempo artificial. Mas o que é exatamente isso? A barreira de tempo artificial é um fenômeno que acontece quando o jogo possui muito conteúdo inútil para o jogador, ou limitações impostas arbitrariamente. Essa barreira pode ser sutil, como mapas grandes que o jogador demora para atravessar, ou mais óbvias, como quests para matar 500 bichos, quests para ficar rindo e voltando falando com NPCs, e por aí vai. E por fim, essas barreiras também podem ser mais complexas, como a taxa de porcentagem de um certo item dropar, ou a quantidade de vezes que você pode entrar numa raid. Isso já é mais complexo porque tem relação direta com a economia do jogo. MMORPGs tem muito disso, mas os maiores criminosos nessa parte são os jogos mobile. Eles literalmente limitam o tempo que você pode jogar usando sistemas de energia ou coisa do tipo. E tudo que você faz no jogo tira parte dessa energia. Além disso, a progressão da dificuldade das fases e a progressão das suas capacidades do jogo é feita de maneira que as fases fiquem difíceis muito mais rápido do que o quanto suas capacidades aumentam. O que faz você jogar a mesma fase 10, 20, 30 vezes para conseguir todos os itens necessários para forjar um equipamento melhor. Mas, como sua energia é limitada, esse processo demora muito tempo, a menos que você gaste um dinheirinho para recuperar sua energia. Entenderam a sacada da barreira artificial de tempo? Ela só existe para encher seu saco até você começar a gastar dinheiro, e não para um propósito de game design significativo. MMORPGs também tem disso. A progressão para passar de nível pode ficar cada vez mais bizarra. A chance de conseguir um item pode ficar cada vez menor. Aí você vai lá e compra amplificadores de XP ou de drop de item. Ou até compra um passe para já começar no nível máximo. Aí você vem e me diz: pô, narrador, é só a pessoa parar de jogar, ou então ela nem começar a jogar esse jogo para começo de conversa. Mas infelizmente é um pouco mais complicado do que isso. Esses jogos te adestram a jogá-los, até você ficar viciado neles. Parece uma parada que o Datena falaria no Brasil Urgente, mas é verdade. Esses jogos usam um conceito chamado de caixa de Skinner, criado por um psicólogo chamado Frederick Skinner. E basicamente envolve uma mecânica de recompensa e punição. Um dia eu posso só falar sobre isso e a relação íntima com jogos predatórios, mas por hoje fica só de curiosidade. Então, para te fisgarem no início, o jogo apresenta diversas experiências legais, te dá vários bônus, itens,
eventos, enfim, ele te entrega um monte de coisa de graça, entre aspas, e uma progressão bem rápida. E aí, quando você menos percebe, você começa a pensar: sair depois de receber tanta coisa assim ia ser um desperdício, né? Juntando isso com o tempo gasto dentro do jogo, a gente começa a ser puxado pela areia movediça do desperdício de tempo e recurso, o que faz você se comprometer cada vez mais com o jogo. Então, para evitar que você saia no início do jogo, eles te dão muitas coisas. E depois que você já gastou muito tempo nele, o que te prende é o seu tempo investido. Se você parar, todo esse tempo foi jogado no lixo. Agora vocês entendem como isso é mais complexo do que simplesmente parar? Existe uma engenharia comportamental envolvida. MMORPGs passam basicamente pela mesma coisa. Inicialmente, seu progresso é rápido. Você passa de nível rápido, encontra diversos novos mapas, ganha vários itens em uma pequena janela de tempo, até que um tempo depois, você tá 30 horas tentando conseguir o ingrediente de um item que precisa de mais outros 10 ingredientes. E além do tempo investido, a comunidade de MMORPG, que pode ser a melhor coisa do jogo, é com certeza também uma das maneiras mais fáceis de prender uma pessoa no jogo. Afinal, somos animais sociais. Pelo menos as amizades e experiências que a gente tem ficam na memória e a gente pode tirar um proveito disso, diferente de alguns outros jogos que não incentivam a interação direta e usam todas essas técnicas para fazer a gente gastar dinheiro. Mas olha, apesar dos jogos mobile ou MMORPG poderem ter esse tipo de modelo, muitas pessoas encontram amigos e também comunidades online bem legais, mesmo que o jogo não incentive o gameplay multijogador. No final, cada um sabe como usa o seu tempo, o seu dinheiro, o que traz alegria e qual que é a tribo que ele pertence. Eu mesmo já joguei muito Fate Grand Order por vários meses, o que rendeu umas interações sociais bem legais na minha vida. Então, se você curte o jogo e isso não te faz mal, continue aproveitando. Acho que eu já deixei claro como essas coisas funcionam, e provavelmente alguns de vocês devem estar repensando algumas escolhas da vida. Mas e aí? Como é que a gente resolve isso? Eu acho que a coisa mais importante que um game designer precisa se perguntar quando está fazendo algum conteúdo é: isso é divertido? Isso aqui é engajador? Ou é só uma barreira para o jogador chegar onde é que ele quer? Você mata monstros porque é desafiante e legal? Ou porque você quer ir para a guerra e para isso você precisa de 50 itens raros para fazer o conjunto de equipamentos decentes? O ideal é que todo conteúdo tenha significado e seja autossuficiente, que eles sejam divertidos por si mesmos e não uma barreira para impedir o jogador de chegar onde é que ele quer. Mas isso não é uma tarefa fácil de se fazer, e a gente nem sabe se é possível. Só que mesmo assim, a gente tem que tentar fazer o mais próximo possível disso, fazer o conteúdo ter pelo menos algum significado. Uma experiência diferente, um pedaço da história, uma mecânica exclusiva, um desafio interessante e por aí vai. Mas temos dois problemas nisso aí. Nem sempre um jogador tem interesse em todas as áreas de um jogo. Pode ter gente que não tá nem aí para a história. Então, uma parte que destaque isso tem quase nenhum valor para esse jogador, por exemplo. E o outro problema, que alguns de vocês eventualmente já imaginariam, é: qual é que é a sustentabilidade disso? É possível fazer tanto conteúdo diferenciado que gasta tempo e dinheiro, mas que nem é o foco do jogo? E pior, independente desses conteúdos serem bons, ao chegar no final do jogo e vencer todos os desafios, os jogadores eventualmente vão parar de jogar mesmo assim. Acaba então que alongar a jornada do jogador é algo importante para o tempo de vida do jogo. Mas então, como que a gente faz isso de uma maneira que não gaste tanto recurso e que seja algo que soma na experiência do jogador? Bem, a gente tem várias respostas para isso. Alguns MMORPGs já adotaram algumas das medidas que eu vou falar. Mas esses dois exemplos iniciais que eu vou dar não são MMORPGs.
mas eles fazem muito bem o trabalho de tornar o grind mais significativo. Dark Souls, toda a série Souls, Bloodborne, Sekiro e Monster Hunter World. É comum nesses dois jogos você encontrar um bicho e antes de matar ele pela primeira vez, morrer algumas vezes. Agora vamos tentar abstrair a experiência de jogo em horas de duração, porque no final essa é a métrica de boa parte dos jogos. Essas várias tentativas derivadas das falhas do jogador adicionam minutos, talvez horas, na expectativa de vida de um jogo. Além de tudo, nesses dois jogos você basicamente pode fazer tudo o que quiser peladão. Obviamente é mais difícil, mas é possível, porque os jogos envolvem a habilidade do jogador e não só do personagem. Então temos uma vertente de mate 500 bichos, que significa gastar 3 horas jogando, e a vertente de mate esses 2 bichos, que também gastam 3 horas de jogo. A diferença delas, como você já deve ter percebido, está dentro do game design e da qualidade do tempo que você gasta dentro do jogo. Ah, e ei, se você está curtindo o vídeo, deixa o like aí e se inscreve se não for inscrito. Talvez até manda para um amigo seu, essas coisas realmente ajudam o canal, beleza? Mas mesmo os bichos muito difíceis podem ser cansativos, talvez até tornando o combate mais chato do que matar aqueles 500 bichos. Então a gente entra em um conceito chamado de zona de fluxo. Como vocês podem ver aí na imagem, zona de fluxo é quando um jogador está dentro de um estado onde a capacidade dele e a dificuldade da tarefa estão equilibrados, de maneira que faz o jogador se sentir desafiado, mas sem desmotivar ele com coisas fora do alcance. E eu, pelo menos, acho que uma maneira ótima de fazer isso é com inimigos que exijam mais do jogador, onde cada vez que você morre e volta, você aprende algo novo. No jogo Monster Hunter World, onde você mata o bicho várias vezes para poder fazer o set de armadura, mesmo depois de você já ter vencido ele algumas vezes, ainda tem espaço para você melhorar o seu gameplay e reagir de maneira melhor. Então, mesmo assim, ainda há um certo valor presente nesse grind, fora todas as características da fase que influenciam em como o ecossistema age, o que sempre deixa cada vez que você mata o bicho bem diferente. Eu não tô aqui falando que todo monstro de um jogo MMORPG precisa ser super difícil, mas quando a gente proporciona uma curva de aprendizado para o jogador, a tarefa ganha o valor intrínseco de aprender na prática coisas úteis até o final do jogo. Final Fantasy XIV faz um pouco disso. No decorrer do processo de leveling, o jogador é apresentado ao básico da classe dele em um ambiente bem seguro, que são as zonas iniciais. Depois, uma série de quests focadas na função da sua classe começa. Ela simula situações de um jogo em grupo que você tem que cumprir o que sua classe propõe. Se você é um tanque, você só consegue passar na quest se você consegue chamar a atenção dos monstros e sobreviver. Se você é o healer, você só passa na missão se manter seus aliados NPCs vivos, e por aí vai. Para cada classe, o jogo também introduz uma barra de recurso secundária, e conforme o tempo passa, você pega o feeling de como ela funciona. E então, quando você evolui, essa barra fica mais complexa, mas segue a mesma lógica de antes, que você já adquiriu familiaridade. Também, durante o processo de leveling, ele te bota para fazer a sua primeira dungeon com desconhecidos. E nesse ponto, a gente chega numa coisa muito legal. A curva social do jogo. Curva social é um termo que a gente tem para descrever a necessidade de interação entre os jogadores para fazer um conteúdo. Uma raid complexa pode exigir 30 pessoas com alto nível de coordenação, enquanto uma dungeon fácil só exige que você e seus aliados joguem o básico das suas classes. A curva social é um ótimo elemento para ser introduzido em momentos de grind, já que ele mistura a interação social na fórmula do jogo, o que muda o gameplay que o jogador estava tendo até aquele momento. Em Final Fantasy XIV, você é levado até a sua primeira dungeon, e lá você fala com um NPC que te coloca junto com umas outras 3 ou 4 pessoas aleatórias, eu não lembro o número exato agora. E então você começa a dungeon. Ela é bem simples, não exige uma formação e nem comunicação dos jogadores. Então, as pessoas mais simples são introduzidas lentamente no processo de integração social do jogo.
Lembra do que eu falei sobre game design significativo? Então, você pode inserir elementos significativos do jogo onde normalmente só haveria uma barreira artificial de tempo. Se você perceber, o próprio gameplay de morrer e tentar de novo está relacionado com o aprendizado do jogador. Usar momentos de grind onde temos baixo risco e uma maior familiaridade pode ser ótimo para introduzirmos novas mecânicas, conceitos e experiências. Isso faz com que o seu tempo não seja jogado fora, e sim que você aprenda algo novo que tem relevância para você como jogador. Normalmente, esses momentos de grind antes do final do jogo introduz novos conteúdos para o jogador através de pontos de habilidades, aumento de nível e mudanças de classe. Mas eu sinceramente acho que isso pode ser melhor trabalhado. Não que o sistema em si seja ruim, mas e se sempre que você liberasse um certo número de habilidades ou mudasse de classe, você tivesse como aproveitar desafios que exijam um bom uso dessas novas possibilidades que você tem? Seja por meio de uma quest, uma instância, ou um mapa que é destacado para você, dizendo que agora suas habilidades são úteis nele. Beleza, eu acho que eu já falei o suficiente sobre esse tipo de abordagem. Só que, por mais que ela seja bonita na teoria, na prática é bem difícil. Fazer um conteúdo significativo sempre é difícil e exige tempo, que por consequência exige dinheiro. E quais são as outras soluções? Bem, temos outras mais simples que são aplicadas hoje em dia. Em Guild Wars 2, os jogadores de nível mais alto têm seu nível reduzido em mapas mais fracos, por exemplo, para não deixar que as coisas fiquem tão discrepantes, e assim permitir que amigos de níveis diferentes possam se divertir juntos. E no PVP e na Guerra de Mundos, todos os jogadores possuem o mesmo nível, só que no PVP você tem acesso a todas as habilidades, e equipamentos não fazem diferença, enquanto na Guerra de Mundos você só tem acesso às habilidades que você liberou e os equipamentos influenciam. Fora que você pode upar fazendo de tudo, craftando, andando pelo mapa, indo no PVP e tudo mais. Essas coisas diminuem a urgência de chegar no nível máximo, de ficar fazendo a mesma coisa sempre para ser mais eficiente e chegar no final. Eu realmente acho que recompensar o jogador diretamente no nível por tudo que ele faz é uma abordagem muito boa. E deixar o PVP desconectado de qualquer necessidade de investimento de tempo dentro do jogo, para mim também é muito bom. Já em The Elder Scrolls Online, todo o conteúdo do jogo escala para o seu nível. Então, não importa onde você esteja, você pode fazer qualquer coisa. O conceito é legal, mas eu tenho um pouco de preconceito com essa ideia. Só que eu nunca joguei The Elder Scrolls Online para realmente saber como é que funciona, então eu não vou elaborar muito nisso. Mas é de fato uma alternativa que mata o problema do grind para nível, pelo menos. A gente só precisa tomar cuidado com a evolução da economia e dos itens, já que grindar por horas e horas por um item também é uma barreira artificial de tempo. Só que é da categoria mais complexa, já que mexe na economia. Outra alternativa que a gente tem é a diversidade de conteúdo. Como o próprio desenvolvedor de The Elder Scrolls Online falou, não é legal você ver uma ruína irada e ignorar ela. Então ir na cidade para falar com o NPC, que vai te dar uma quest e aí você vai explorar ela. Isso também é uma barreira de tempo artificial sutil, por exemplo. Ter conteúdo para ser explorado organicamente é uma ótima maneira de tornar o seu tempo de grind em algo mais interativo e exploratório. Guild Wars 2 também faz isso com quests de área. Você não precisa nem falar com o NPC para pegar a quest e nem para entregar. É só você passar na área que automaticamente você está fazendo a quest. Por fim, tanto Guild Wars 2 quanto The Elder Scrolls Online e Final Fantasy XIV possuem basicamente um modo single player, onde você vai seguindo a história e subindo de nível durante o processo, sem maiores problemas. Para quem quer saber da história do jogo, a gente tem uma atividade com alto valor, o que é sempre bom. Apesar disso, diferente de Guild Wars 2 e The Elder Scrolls Online, onde você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, e chegar no final do jogo ignorando completamente a história, em Final Fantasy XIV você é obrigado a fazer a história para progredir no jogo. O que é meio chato, já que muita gente vai perceber essa etapa como um ponto desinteressante e obrigatório para chegar onde é que ele quer. Enfim,
Essas coisas que eu mencionei são tentativas de diminuir parte do tempo gasto com coisas inúteis no jogo, transformando em algo com maior importância para o próprio jogador, dando mais liberdade para ele ou removendo convenções do gênero. Pessoalmente, eu acho que os MMORPGs deveriam ter um processo de up dividido em momentos de aprendizado e de provação. O aprendizado envolveria um ambiente seguro, onde o jogador pode explorar suas capacidades. Basicamente, é o que a gente tem hoje em dia. Enquanto os momentos de provação seriam etapas bem mais complicadas e recompensadoras, que poderiam demorar um bom tempo, mas evoluiriam a habilidade do jogador, e não do personagem. Pensem na sensação de derrotar um boss em Dark Souls, por exemplo. Vai evoluir de classe? Que tal uma dungeon bem difícil antes de você evoluir, onde você tem que aplicar todo o seu conhecimento acumulado? E depois que você evoluir, que tal outra dungeon? Mas dessa vez, uma onde você tem que usar suas novas habilidades, que obriga você a aprender a usar elas para poder progredir. Essas atividades podem ser difíceis e exigir algumas tentativas, mas certamente exigem também muitos recursos do desenvolvedor. O problema da barreira de tempo artificial começa quando a maneira mais fácil de se fazer um jogo vira o padrão, e não uma alternativa para quando não é possível fazer algo mais legal. Eita! A gente já tá em 21 minutos e eu nem comecei a falar sobre progressão vertical. Para esse vídeo não ficar tão grande, eu vou deixar esse tópico pro próximo vídeo, beleza? Então, esse não é o fim da história, mas a gente vai ter que dar uma pausa nela. E aí pessoal, tudo certo? O vídeo acabou ficando bem maior do que eu imaginei, e ainda assim eu acho que eu só arranhei a superfície desse assunto. Ainda tem tanta coisa que eu queria falar, como as razões socioculturais para diferentes estilos de game design, a influência das técnicas de game design no nosso psicológico, o mercado de jogos atual e muito mais. No próximo vídeo eu vou comentar um pouco sobre essas coisas, mas sinceramente, se me deixar falando disso, eu fico horas e horas conversando disso facinho. Mas e você? O que você achou do vídeo? Você concorda com os exemplos que eu dei? Discorda? Comenta aí pra gente bater um papo. Também me fala o que você achou dos meus exemplos. Vocês têm mais algum pra adicionar? Me diz aí, tem tanto jogo por aí que a colaboração de vocês vai ser muito boa. Eu já joguei muito MMORPG, mas tem muita coisa que eu já esqueci ou jogos que eu nem cheguei a encostar, então a colaboração de vocês seria incrível. Bem, é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.